Ó, no outro vídeo eu falei para vocês, né, aquele vídeo que eu estava falando no simulador, que dependendo do número de partículas, a pressão era alterada, né? Enquanto que a gente mudava a temperatura, também a pressão era alterada. E quando a gente diminuía o volume, a pressão era inversamente alterada. Tem um outro detalhe que faltou dizer para vocês, tá? Que é esse Rzinho aqui, ó. Esse R é uma constante dos gases, tá, galera? Ela tem um certo valor estabelecido e ela determina como é que os gases se comportam de uma maneira ideal. Então, dependendo da unidade que vocês usam, ela vai ser em atm litro mol Kelvin ou joule por mol Kelvin. Então, na hora que a gente for fazer as contas, as mudanças, né, tem que levar em conta a atm, a pressão, em litros, o volume em litros, ou se está dando em energia, tá? Geralmente a gente coloca sempre esse 0,032 atm litro por mol Kelvin, geralmente, tá? Porque a unidade da pressão sempre vai ser em atm e o volume geralmente vai ser em litros, geralmente. Mas tome cuidado na hora de fazer o exercício. Bom, o que os físicos fazem, né? Já que a gente está tendo uma grandeza proporcional, se a pressão ela é proporcional ao número de partículas, quando a gente quer se livrar desse proporcional, a gente usa um sinal de igual. Então, quando a gente tem um negócio assim, proporcional, a gente pode dizer assim, ó, que a pressão ela é igual ao número de partículas vezes o Rzinho, que também é proporcional, né? Vezes a temperatura e inversamente proporcional ao volume. Então, quer dizer, eu divido isso aqui por V. Se a gente quiser se livrar desse V aqui embaixo, a gente pode fazer o seguinte, ó. O P passa multiplicando, então é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Essa equação aqui, ó, é a equação dos gases ideais, tá? Onde o P é a pressão, o V é o volume, o E é o número de partículas que tem dentro do cilindro ou do recipiente, o R representa a constante universal dos gases e o T é a temperatura. Ela vai ser importante daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês algumas transformações dos gases que a gente vai ter, tá? Bom, aquela equação dos gases ela vai ser importante quando a gente tem uma transformação gasosa. Por exemplo, aqui eu desenhei, tá? Que nem a gente estava lá no nosso aplicativo que eu tinha a simulação. Eu só representei aqui, tá? A gente tem um certo recipiente com um certo volume inicial, uma temperatura inicial, um número de partículas inicial e uma pressão inicial. Então a gente tem um P1, V1, T1, N1, tudo de uma situação inicial, beleza? E a gente tem também um outro cilindro, um outro recipiente, com uma outra pressão, um outro volume, uma outra temperatura e um outro número de partículas. Então pode variar, tá, galera? Tipo, vai variar a pressão, vai variar o volume, vai variar a temperatura, pode variar o número de partículas. Eu só estou mostrando aqui uma variação qualquer. A gente não sabe o quanto variou a pressão, não sabe o quanto variou a temperatura, nem o volume, nem o número de partículas. Só tem variação, tá? Inicial e final. Tranquilo. A gente pode partir do suposto assim, ó. Já que a pressão vezes o volume igual a N vezes R vezes T, então P1, V1, T1, N1. O R sempre vai ser o mesmo, tá? Vai ter também um P2, um V2, um N2, vezes um R, que é o mesmo, vezes uma temperatura 2. A gente vai supor, vai imaginar que nesses dois casos, os N's continuam iguais, tá? Então o N aqui, ó, é o mesmo nos dois casos. O que a gente pode fazer? Ó? Já que o N e o R são a mesma coisa, eu posso dizer que o N vezes o R é igual ao P1 daqui, né? Vezes V1 dividido por T1. E também que o N vezes o R é o P2 vezes o V2 dividido por T2. Já que as duas coisas são iguais, eu posso simplesmente igualar isso aqui, ó. Iguala isso aqui. Então deixa eu apagar aqui. Eu vou ter aqui P1 vezes V1 dividido por T1 vai ser igual ao P2 vezes o V2 dividido por T2. Então isso aqui, galera, ó, essa equaçãozinha aqui, ela representa como vai variar um gás conforme varia a pressão, o volume e a temperatura. Ele tem uma certa condição inicial desse lado
e tem uma certa condição final, desse lado aqui, ó. Então, se a gente sabe as condições iniciais, pode calcular, por exemplo, as condições finais. Eu vou botar um exemplo aqui no quadro, tá? Por exemplo, numa situação assim, ó. Eu tenho uma certa condição inicial, tá? Aqui, ó. Imagina um balão, que ele tem 2 litros dentro do balão, tem um certo gás aqui dentro, tá? Ele tem uma temperatura de 200 Kelvin. Ah, detalhe, a temperatura sempre tem que ser Kelvin, tá? Não pode mudar, não pode ser outra unidade de temperatura. A temperatura é sempre Kelvin e a pressão é 5 atm. Então imagine essa situação, ó. Tem um balãozinho que consegue ter 5 atm de pressão, 200 Kelvin de temperatura e tem 2 litros. O que aconteceu com ele, ó? Conseguimos diminuir o tamanho dele, então o volume foi para 1 litro, o volume final foi para 1 litro. Aquecemos ele, então o gás aqui dentro foi aquecido, está em 300 Kelvin. E a pergunta é, quanto que vai ser essa pressão 2? Como é que a gente resolve isso? Bom, agora há pouco eu mostrei para vocês, né? Aquela equaçãozinha, P1 vezes V1 dividido por T1, que é as condições iniciais do gás. Eles vão ter que ter o mesmo valor que as condições finais. Então, P2 vezes V2 dividido por T2. Então, quase todos os dados a gente tem aqui. Temos a pressão 1 aqui, temos o volume 1 aqui, a temperatura 1 aqui. Substituímos, então. P1 vale 5 vezes o volume inicial vale 2. A temperatura é sempre em Kelvin, tá, galera? 200 Kelvin igual. A pressão 2 eu quero descobrir. O volume 2 vale 1 litro e a temperatura 2 vale 300. Então, usando a matemática ao nosso favor, né, passa o 300 para cima, vai ficar que P2 é igual a 300 vezes 5 vezes 2 dividido por 200 e usando a nossa calculadorinha, isso vai dar 15. 15 o quê? Se a gente está usando a unidade de ATM na pressão, então vai ser 15 ATM. Então, o que a gente descobriu? Que apesar de ele ter aquecido e diminuído o volume, a pressão dele quintuplicou. Foi de 5 atm para 15 atm. Tranquilo aí, galera?